Flamengo e Fortaleza, onde assistir, escalações e arbitragem. Flamengo enfrenta o Fortaleza pela 16ª rodada do Brasileirão, de olho, é claro, na manutenção da liderança da competição, que está muito apertada. Um ponto separa ali o Flamengo de seus adversários, Palmeiras, Botafogo, adversários diretos. O Flamengo está com 31 pontos, 8 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. O rubro-negro enfrenta o Fortaleza no Maracanã às 20 da noite, ou 8 da noite, como preferir, né? O Fortaleza, que é o 8º da competição, com 23 pontos, e vem de vitória em casa contra o também carioca Fluminense, né? Antes de te dizer aí quem apita a partida, deixa eu pedir humildemente a você a sua inscrição aqui no canal. Bastando clicar neste botãozão aí, inscreva-se. É de graça, não paga nada. Você fica super, hiper, mega ligado nas polêmicas, informações, notícias do Mengão e também do esporte de uma forma geral. Eu conto com a sua colaboração. Meu amigo, a arbitragem fica por conta aí da Edna Alves Batista de São Paulo. No VAR, Caio Max Augusto Vieira, lá do Rio Grande do Norte. A transmissão, é claro, fica por conta aí do Premier, canal de pay-per-view, às 20 da noite. O confronto entre as equipes pelo Brasileirão são aí 17 jogos, com 10 vitórias do Flamengo, 2 empates e 5 derrotas do Flamengo para o Fortaleza. Como mandante, são 11 jogos em 6 vitórias do Flamengo, uma vantagem grande, 2 empates e apenas 3 derrotas. Nos últimos 6 confrontos pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo ganhou 4 e perdeu 2 vezes, uma delas no Maracanã, lá em 2022. A provável escalação do Tite para esta partida, que vale a liderança do Brasileirão, vale a manutenção da liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo virá a campo aí, provavelmente, com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Pulgar, Alan, Gerson e Matheus Gonçalves. Luiz Araújo e Pedro. Destaque aí para o Matheus Gonçalves, que pode começar o jogo como titular. O técnico não poderá contar aí com Everton Cebolinha e Bruno Henrique, que estão aí se recuperando de contusão. Tem também os camaradas lá da Copa América, Varela, Vinha, De La Cruz e Arrascaeta, que estão na seleção celeste pela Copa América. O Fortaleza poderá vir a campo com goleiro João Ricardo, Tinga, Brites, Titi, Bruno Pacheco, Hércules, Pedro Augusto, Pochettino, Pikachu, Lucero e Breno Lopes. Esta é a provável equipe aí do técnico Juan Pablo Vojvoda. O Leão do Piscina, como é conhecido lá no Nordeste, não poderá contar aí com os lesionados Moisés, Zé Wellison, Caleb, Martínez e Pedro Rocha. As boas notícias para o Fortaleza ficam aí a cargo do retorno de Hércules, que cumpriu suspensão na vitória por 1-0 lá sobre o Fluminense, e também do meio atacante Kevin Andrade. E aí, então, vão retornar a equipe do Fortaleza, né? E o Vojvoda poderá contar com esses 2 atletas, apesar desses desfalques aí, que podem até, de certa forma, fazer falta para o Fortaleza. Tomara que faça mesmo, que o Flamengo consiga aí uma vitória encaixapante para continuar na liderança do Campeonato Brasileiro, liderança que está ameaçada. A liderança do Campeonato Brasileiro está muito ameaçada com os últimos jogos, né? Com a vitória do Palmeiras, com a vitória do Botafogo, que chegaram muito perto aí na tabela do campeonato. Teve jogo também nesta quarta-feira, e aí eu vou trazer para você aqui a atualização da tabela
do Brasileirão, para que nós possamos ter uma ideia de como é importante essa vitória do Flamengo contra a equipe do Fortaleza. Você vê aí, Flamengo tem 31 pontos em 15 jogos, seguidos do Botafogo com 30 em 15. Palmeiras também tem 30 em 15, e o Bahia ganhou fora de casa, ganhou do Atlético Paranaense, não foi isso? 3-1, e foi a 30 pontos em 16 jogos. O São Paulo, 27 em 15, Cruzeiro, 26 em 15, Cruzeiro também ganhou do Grêmio fora de casa. Atlético Paranaense perdeu na área da Baixada, ficou com 25 em 16. Fortaleza tem 23 em 14, é o adversário aí do rubro-negro carioca pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem uma rodada a menos. Bragantino, 22 em 15, o Vasco, olha como subiu na tabela aí os nossos adversários, 20 pontos em 16 jogos, já é o 10º do Campeonato Brasileiro, está a apenas 11 pontos do Flamengo, tem reforço, vamos ver se o Vasco aí, com a administração do Pedrinho, consegue ali brigar pelo G4. Internacional, perdeu mais uma, 19 em 13, perdeu para o Juventude, Juventude que foi também a 19, mas tem 14 pontos, 14 jogos, tem 2 rodadas a menos. Atlético Mineiro ainda joga, tem 18 em 14, Criciúma 16 em 13 e Vitória 15 em 15. Cuiabá 14 em 15, aí vem a turma da zona do rebaixamento. Corinthians perdeu para o Vasco em São Januário por 2-0, ficou com 12 pontos em 16 jogos, Grêmio 11 pontos em 14, Atlético Goianiense 11 pontos em 15 e o Fluminense na lanterna do Campeonato Brasileiro ainda joga, parece que contra o Criciúma, não é isso? Tem 7 pontos em 15 jogos. As partidas, então, trazer para você aqui também as partidas desta 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve início aí no jogo do Vasco contra o Fortaleza, né, ganhando aí pela competição. O Vasco ganhou por 2-0, e não é isso? O Vasco ganhou por 2-0, ganhou, não do Fortaleza, gente, o Vasco ganhou do Corinthians. Essa partida aqui está totalmente descolada da realidade. É partida do Brasileirão Série A, cara. Série A. Por que está aparecendo aquilo ali? Porque está focado aqui no Fortaleza. Deixa eu desfocar o Fortaleza aqui, ó. Beleza, então. É isso aí, minha gente. Essa é a tabela do Campeonato Brasileiro. Você vê o quão importante é para o Flamengo esta vitória em casa contra o Fortaleza amanhã, que o Flamengo iria a 34 pontos. E aí a gente torcer por um tropeço aí do Palmeiras, um tropeço do Botafogo, que estão ali coladinhos do Flamengo. Então o Flamengo tem que torcer contra essas equipes. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, gente, agora sim. Vim aqui no portal da Globo.com para mostrar para vocês, agora sim que a gente possa, para não deixar vocês sem estas informações muito, mas muito importantes, que é a tabela do Brasileirão, para que nós possamos aí ver. Deixa eu aumentar aqui para que fique melhor. Você vê aí, ó. Vamos lá, agora sim. O Cruzeiro ganhou do Grêmio 2-0 fora de casa. O Vasco ganhou do Corinthians 2-0. E na Liga Arena, o Bahia derrotou o Atlético Paranaense por 3-1. Amanhã, jogos aí hoje, né? Palmeiras e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, desde criancinha, já é preto e vermelho a cor da equipe lá de Goiânia. Meu amigo, vai dar Atlético Goianiense. 1-1 aí já é vitória para nós. Flamengo e Fortaleza, 0-0 já tá bom. Aí no Heriberto Rios, Criciúma e Fluminense, lanterna do Campeonato Brasileiro. Na Arena MRV, Atlético Mineiro e São Paulo. Atlético Mineiro tentando aí se recuperar de várias derrotas seguidas. No Barradão, alô Barradão, alô Vitória da Bahia, em Botafogo e Vitória. Uma vitória do Vitória amanhã para o Flamengo se isolar na liderança do Campeonato Brasileiro, mas desde que o Flamengo derrote também o Fortaleza. E aí, os jogos que ainda vão faltar na Abi Sheid, Red Bull Bragantino, Inter e
que vão ser remarcados na Arena Pantanal, Juventude Cuiabá, esses os jogos que não acontecerão nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Então tá aí, Flamengo tem que ganhar o seu jogo de amanhã para poder manter a liderança do Brasileirão. Fique com Deus, deixe o seu like, se inscreva no canal, vamos com tudo, é Vapo. Aqui o Mengão é Vapo. Tchau!